Sejam bem-vindos, esse é mais um NMT Conversa aqui nos estúdios do Notícias de Mato Grosso, em Primavera do Leste. Estou recebendo hoje aqui um grande amigo, ex-vereador de Rondonópolis, atual secretário-geral do PL no estado de Mato Grosso e pré-candidato a deputado estadual, meu amigo Zé Márcio da Silva Guedes. Seja bem-vindo, Zé. Chico, muito obrigado, né? É uma alegria enorme participar aqui desse seu podcast. E diga-se de passagem, badaladíssimo, né? Muito comentado já nos bastidores da política. Quero, então, aproveitar essa oportunidade de te parabenizar. Parabenizar pelas suas instalações aqui, né? Pela modernidade dos seus equipamentos, mas, sobretudo, te cumprimentar e valorizar, te parabenizar pelo grande profissional, né, que você é e que está cada dia mais melhorando e se tornando numa referência, né, da notícia e do bastidor político em todo o estado de Mato Grosso. Portanto, para mim, honra, alegria, né, e muita satisfação de poder participar contigo aqui. Coisa boa. E vou dizer aqui, ó, o doce da Joana veio. Depois eu vou mostrar na store lá. A melhor parte do Zé Márcio aqui é o doce da Joana. A melhor parte da minha vida aqui são os mimos que a minha irmã faz. Ela tem essa produção de doces, né, que está cada dia mais também se prosperando, né, e aí é o que ela gosta de agradar pessoas, e nada melhor do que agradar pessoas adoçando a vida, né? A vida das pessoas. Adoçando isso. Nossa, é bom demais, tá doido. É muito bom. Ô Zé, você é goiano, né, Zé? Você é de Goiás, né? Eu sou goiano, né? Nascido no Canal de São Simão, né, antes mesmo da cidade ser inundada, né, por conta da construção de uma hidrelétrica, né, construída pelas Centrais Elétricas de Minas Gerais, né, e que a minha cidade mesmo, a minha cidade natal, ela foi inundada, né, pela represa, né, pelo reservatório de água, né, que a usina provocou. A cidade foi mudada de lugar e aí eu mudei junto, né? A água, aquela coisa, né? A água chegou. E essa não bateu na bunda. Aí nós mudamos do São Simão Velho para o São Simão Novo, né? E aí, em 1980, eu já vim para Mato Grosso, vim para Rondonópolis e estou até hoje por aqui. Você tinha quantos anos em 80? Eu tinha 15 anos, né? 15 anos. Quando eu cheguei em Rondonópolis, eu tinha 15 anos de idade. Mas aí, como é que foi a sua infância lá no canal de São Simão, cara? Olha, uma infância normal, né? Uma família, né, bem constituída, né? Uma família equilibrada, uma família que se reunia, né, todos os domingos, que celebrava as datas religiosas, né, que cultuava as reuniões no Natal e Ano Novo, né, nas celebrações. Eu me lembro que a gente guardava com muita fé, né, os feriados, Semana Santa, Quaresma, aquelas coisas assim, bem tradicional mesmo. A escola que eu estudava cantava o hino nacional todo dia, né? Então, assim, eu costumo dizer que eu tive uma base, a minha formação na minha infância é uma base muito boa, né? Sou filho, minha mãe de manhã era manicure, né? À tarde era costureira e à noite ela estudava, né? Meu pai trabalhava na CEMIG, né? Nas Centrais Elétricas de Minas Gerais, ajudando na construção da empresa. Meu pai era motorista. E a vida foi melhorando. Minha mãe, né, daí a pouco deixou de estudar, ela começou a dividir o tempo dela durante a semana. Ela era professora, final de semana, manicure, né? E sempre... Então a educação mudou a vida dela. Exatamente. E aí ela acabou depois se formando, né? Quando ela se formou, nós já morávamos aqui em Rondonópolis. E ela, naquela onda, né, que ela fazia faculdade, ela ia para Jales,
né? Assim, 2, 3 vezes por mês, não me lembro, mas ela ia, ficava 2, 3 dias da semana lá, um esforço, né, enorme que ela fazia, mas a gente viu a família prosperar e todos nós prosperamos juntos, né, participando dessa vida, dessa garra, né, dessa disposição, dessa vontade que ela tinha de proporcionar, né, melhor qualidade de vida para nós e também para todas as pessoas que ela se relacionava através da sua profissão, que era a arte de ensinar. Né? E meu pai sempre nessa mesma linha. Então eu digo que eu tive uma infância muito equilibrada, uma infância normal, onde eu aprendi, né, tive acesso aos melhores exemplos, né, de família e graças a Deus isso deu resultado porque minha vida ela é pautada em cima disso, né? Em cima de valores, valores éticos, morais, valores, né, da família, valores de respeitar, né, as pessoas. Então eu sou feliz, sou realizado com essa minha história. Você está falando aí, e aí vem, porque a gente se conhece há muito tempo, né? E você foi aquele político mais educadinho, né? Mais acessível, todo mundo tinha acesso. E aí você está falando aqui, contando a história do início da tua vida. O Zé Márcio lá, do final da primeira infância ali para a adolescência, era assim comportado? Eu sempre fui muito comedido, né? Nas histórias, né, da infância, no relacionamento com os primos, né? Os primos talvez fossem assim mais ousados, né? E eu sempre era um pouco mais comedido. Às vezes as pessoas, os primos, né, daquela zoação, né, de primo, falavam assim, mas isso aí é menino criado com vó. Esse aí é menino criado com vó. Na época pra te falar a verdade, isso até me ofendia um pouco, né? Porque eu queria ser igual eles, claro. né? Assim, mais ousado e O tal. bom era ser Peralta, né? Mas hoje eu percebo que, não que eles estivessem errados, né? Mas eu percebo que todos têm, né, o seu valor e o seu significado. Então, talvez essa forma mais comedida de ser, isso eu não me arrependo de nada, né, do que eu fui, a minha personalidade hoje. Eu sou feliz por ser do jeito que eu sou. Eu acho que eu agrado, porque eu estou vivendo um momento muito bacana, sabe? Essa minha pré-candidatura, né, a deputado estadual é a primeira, né, a minha primeira candidatura a deputado estadual. Isso pode não me levar a uma eventual, né, eleição. Eu sei que o processo é muito difícil, mas uma das coisas que mais está me chamando a atenção, isso me agrada muito, é o reconhecimento, né, das pessoas, né, pela minha história, pelo meu comportamento, pela minha maneira de ser, pela minha maneira de tratar as pessoas e, sobretudo, pela minha maneira respeitosa de tratar a política, né, porque eu enxergo a política como um verdadeiro instrumento que vai impactar na vida das pessoas. Né? Então, se nós tivermos políticos comprometidos, né, para trabalhar políticas públicas que possam impactar na vida das pessoas de forma positiva, é para isso que eu acho que serve a política. Entendeu? Para impactar na vida de maneira positiva. Né, na vida das pessoas. Não tem sentido, né, você ter mandato e se esse mandato não seja resolutivo, que não seja para ajudar pessoas. Então, eu penso política isso. E eu tenho recebido, né, muitos depoimentos, muitas pessoas, né, que neste período é um período que a gente fica naturalmente mais exposto, né, e naturalmente encontrando mais pessoas, né, e as pessoas se sentem meio que mais à vontade, né, para dar esse tipo de declaração. Então, eu acho que tudo isso é resultado da história, né, isso é resultado da minha vida. A passagem que eu tive, né, pela política, seja nos mandatos, né, de vereador que tive,
Mas nós vamos chegar nos mandatos de que vereador. seja pela minha passagem, né, como funcionário público, né, os cargos que tive, né, chefias de gabinete da Câmara, chefias de gabinete de deputado estadual, chefia de gabinete do governador, agora chefiando o escritório político do senador Wellington, né? Então, essa minha passagem, né, toda ela marcada, né, por muito trabalho, por muita seriedade, por muito respeito, né, acima de tudo, eu acho que faz com que as pessoas talvez tenham um pouco mais de confiança agora no político, né, Zé Márcio Guedes. Zé, e você chegou em Rondonópolis com 15 anos e você começou a trabalhar cedo na prefeitura, né? Então, quando eu cheguei em Rondonópolis, e foi no dia 29 de julho, né, de 1980, eu já comecei, no outro dia eu já comecei a trabalhar na loja veterinária que tinha ali na Avenida Bandeirantes, na Apecuarista. Ah, pecuarista. Trabalhei na Pecuarista até o dia 1º de março de 1983. Saí da Pecuarista, não fiquei nem um dia desempregado. Saí da Pecuarista porque eu já ia trabalhar na prefeitura. Legal. Né? Naquela época eu era estudante, né, do curso técnico de contabilidade na escola EMOP, e a prefeitura começou a selecionar estagiários, né, para participar de um trabalho de auditoria, né, que o prefeito da época estava fazendo em cima das contas do ex-prefeito. Quem que era o prefeito da época? Carlos Bezerra. Carlos Bezerra. Né? Carlos Bezerra estava selecionando, a prefeitura, né, estava selecionando, e eu, naquela tese, eu estava iniciando a minha trajetória, né, vamos dizer, profissional, né, e eu queria atuar na minha área, né? Então lá estavam selecionando técnicos em contabilidade e eu fui lá e me inscrevi nesse seletivo, acabei sendo selecionado e ali eu comecei a trabalhar na prefeitura como estagiário. Uhum. Menos de um mês que eu estava como estagiário, eles provavelmente já perceberam algum potencial em mim, já me contrataram, né, de forma efetiva na prefeitura. E aí depois, em 1988, quando veio a Constituição, né, que aqueles que já tinham mais de 5 anos no serviço público automaticamente passaram a ter a estabilidade no serviço público. E eu passei a ser, então, um funcionário estável, né, na prefeitura de Rondonópolis. Estive na prefeitura até 1900... 2000 Não, você foi pra Câmara eu antes. entrei em 1983, 1992, eu deixei a prefeitura e fui para a Assembleia Legislativa, né? Fui chefe de gabinete da 2ª vice-presidência. O deputado era Gilmar Fabres. E depois, em 1995, eu voltei para a prefeitura e em 1996 eu fui para a Câmara Municipal. Fui chefe de gabinete na gestão Mauro Costa e continuei como chefe de gabinete na gestão do Juari Miranda. Uhum. Né? Então, de 96 a 2000. 2000, me elegi vereador, me reelegi em 2004. Em 2008 eu disputei a minha 2ª reeleição, acabei ficando na primeira suplência, né, embora tivesse lá 2.527 votos, e aí eu faço um parênteses aqui para dizer o seguinte: hoje, lá em Rondonópolis, só existe 2 vereadoras que ultrapassaram a casa de 2.500 votos, né? Que é a Luciana Horta e a vereadora Kalinka. Sim. Todos os outros 19 vereadores têm menos de 2.500 votos. Naquela época eu já tive 2.527. Fiquei de fora por conta de uma conjuntura política que nós fizemos, de uma estratégia, né, que nós queríamos potencializar a candidatura do nosso prefeito, né, da época, e acabamos nos sacrificando e eu fiquei na primeira suplência. Mas fui, né, assim que
que eu perdi, né, a eleição, ficando nessa primeira suplência, já o governador Blário Maggi, no mesmo dia que eu perdi a eleição, Blário Não tinha, porque eu estava lá, não tinha acabado a apuração. Então, quando já veio a notícia que eu tinha ficado na primeira suplência, a primeira ligação que eu recebi foi do governador Blário Maggi, que me convida para eu ir na casa dele, e lá ele já me diz o seguinte, falou, olha, você vai trabalhar no governo, né? Vamos ver aqui no estado, aqui na cidade de Rondonópolis, você pode escolher o cargo que você quer usar, que você quer ocupar. Se você me disser que quer ser comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar aqui, você vai ser. Vai ser a primeira vez na história que um civil vai comandar. Claro que ele estava brincando, né? E eu entendi, ele queria era mesmo me afagar, né? Me fazer um carinho naquele momento de uma derrota eleitoral, mas eu costumo dizer que em 2008 eu tive uma derrota eleitoral, mas eu tive um ganho político enorme. Sim. Né? Então, Blário me garantiu já, né, que queria que eu o ajudasse no governo estadual. E aí ficou combinado que em janeiro nós iríamos nos encontrar novamente, e aí foi quando ele me convida para ser seu chefe de gabinete. Né? Ele tinha dois chefes de gabinete, né, que eram da polícia militar, um era major, o outro já era tenente-coronel, e aí ele levou um para a Casa Civil, o outro para a Casa Militar, né, e falou, e você vem para cá, eu vou... ele usou, né, o termo que eu preciso politizar mais, né, o meu gabinete aqui, você vem para cá com essa tarefa de aproximar o governo do Estado, da classe política do Estado de Mato Grosso. E foi aonde eu digo que eu tive uma derrota eleitoral na eleição, mas tive uma vitória política, né? Porque a partir dali eu comecei a me relacionar politicamente com todas as lideranças do estado de Mato Grosso. Foi onde que eu costumo dizer que a partir dali me deu inserção. E hoje eu talvez seja um dos pré-candidatos a deputado estadual que tenha a maior inserção em todo o estado. É óbvio que inserção não é voto, né? Mas a inserção já é o início, é a possibilidade que tenho. Por exemplo, eu conheço quase todas as lideranças políticas que estão lá em Apiacás, que é o extremo norte do estado. Ao mesmo tempo, eu conheço todas as lideranças políticas que estão aqui em Alto Taquari, que é o extremo sul do estado, né? Lá na Barra do Garças, no extremo leste, lá em Comodoro, no extremo oeste, né? Então, conheço as lideranças políticas de São Félix do Araguaia, conheço as lideranças políticas do Poconé, né? Conheço as lideranças políticas lá de Rondolândia, conheço as lideranças políticas aqui de Alto Araguaia. Então, quer dizer, isso me deu esta inserção, e com esta bagagem, com esta inserção, né, que eu estou trabalhando, né, para transformar isso que a gente chama de inserção em voto, né, para ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Né? Agora entra para a matemática, transformar em voto. Mas você foi um vereador muito combativo, ao mesmo tempo combativo daquele período não é o de hoje, né? O de hoje está fora do seu perfil, né? Você é mais comedido. Hoje o debate está muito mais no campo ideológico, né? Eu sou um político de resultado, né? Eu quero mais entregar resultados práticos, né, para a população do que propriamente ficar só no discurso ideológico. Eu acho que esse discurso ideológico ele é extremamente importante, né, para o resgate que o Brasil precisa fazer. Né? A gente vem aí de uma história política, de um comando, né, do país pelo PT, né, que está exaurido. Né, tá exaurido, né?
pode-se elencar, às vezes, até alguns avanços em políticas públicas implementadas pelos governos do PT. Pode até ser que a gente consiga, né, alguma coisa. Mas a prática, né, de como se manter no poder é isso que nós precisamos combater. Né? Lá atrás, quem pregava a moralidade, né, quem pregava as mudanças que precisavam ser feitas, hoje faz exatamente o contrário. Né? Então, eu acho que a chegada do presidente Bolsonaro ela encerra um ciclo que foi muito nocivo, né, para toda a população brasileira. Né? Então, nós estamos trabalhando exatamente nisso, para recuperar, para resgatar o país. De modo que o debate ideológico ele é importante para chamar a atenção das pessoas para que isso é possível fazer, né? Essa mudança é possível fazer, e isso ficou muito evidente, né, na eleição do presidente Jair Bolsonaro. Né? Infelizmente, né, houve um retrocesso, né? O presidente perde a eleição em 2022, mas ficou o legado. As pessoas ainda continuam, né, sentindo a necessidade da gente ter, né, um governo mais voltado para resultados práticos para a população. Olha, eu acho que a gente tem várias formas de ver a política, várias formas de ver o posicionamento do governo e também do que a sociedade vai se tornando, porque baseia-se muito nas leis que são criadas, né, principalmente no Congresso Nacional. Mas você é um político, Zé, que a gente sempre enxerga como muito inteligente, muito sagaz. Como é que você vê que, na prática, não só a eleição pela eleição, não é só, de repente, deixar o Congresso mais à direita, as assembleias mais à direita, mas o que precisa ser feito para mudar? Porque, assim, nós estamos aí de 20 anos de governo do PT, um governo mais progressista, né? E aí você vai progressismo vai indo e não tem um limite, vamos colocar assim. A diferença das propostas, né, para esse governo chamado progressista que você está dizendo aí, que na verdade progressista é uma forma, né, bonitinha, carinhosa e uma forma de nominar um governo que quer, na verdade, transformar o povo em cada vez mais dependentes. A diferença das propostas do PL está exatamente aí. Nós queremos uma população que possa ter as suas oportunidades independentes do governo. Por isso nós defendemos o liberalismo, nós defendemos que os empresários, a classe produtiva tenha cada vez mais oportunidade, né, de produzir, né, que as pessoas possam ter cada vez mais oportunidade de trabalhar, e quanto menos as pessoas dependerem do Estado, mais liberdade elas terão para fazer as suas escolhas. Né? Nós somos contra o auxílio, essas vantagens, né, pessoais que o governo dá para as pessoas no sentido de torná-las cada vez mais dependentes, né, do governo. Hoje em dia, por exemplo, muito provavelmente você aqui tem dificuldade de selecionar a mão de obra. Né? Por quê? Porque nem todas as pessoas querem trabalhar. A maioria das pessoas querem sobreviver, né, do Bolsa Família, né, do Vale Gás, do Vale não sei o quê, do Vale não sei o quê. Então, quer dizer, nós somos contra isso porque nós achamos que as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que produzir, e é através do trabalho, é através da produção que as pessoas vão crescer. Né? Então, nós somos a favor da livre iniciativa, nós somos cada vez mais conservadores, né, nos costumes, porque a desestruturação, as políticas públicas implementadas, né, pelo PT com vistas à desestruturação da família ajuda, né, na dependência, né, os desajustes, né, os desajustados ficam cada vez mais dependentes dessas políticas públicas. Nós somos contra isso, né, por isso que existe os pilares, né, Deus,
pátria, família, liberdade, e agora eu acrescento nesses pilares aí também justiça, né? Porque assim, a ânsia de ter o controle, né, da população através da imposição do poder é muito grande, e isso está cometendo, e por conta disso estão sendo cometidas muitas injustiças neste país, né? Sobretudo com os posicionamentos aí, né, do STF, que passou a querer governar, ter um governo paralelo e com mão de ferro, né? Então, quer dizer, hoje nós lutamos por uma reestruturação, né, das famílias, na parte religiosa, na parte da estruturação da família, e nós estamos lutando também pela justiça, rapaz. Né? Nós que deveríamos ter uma justiça para nos ajudar a conquistar aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos, nós estamos lutando contra, né, a justiça. Então, o PL representa exatamente isso. Né? Por isso que eu digo que essas eleições deste ano é um ato de responsabilidade que o eleitor precisa ter com o país, que o eleitor precisa ter com o estado de Mato Grosso. Então, a proposta do PL é essa mesmo, resgatar o país, resgatar Mato Grosso e devolver o Brasil para a mão dos brasileiros, para a mão dos patriotas, entendeu? Para que as pessoas possam ter cada vez mais oportunidade na vida. Zé, essa chapa do PL, antigamente nós estamos numa época que a gente fazia chapa com representantes, uma caixa de ressonância, né? A chapa tinha vários representantes. O PL do 18 para cá tem feito mais ou menos todo mundo do mesmo perfil, né? Como é que você vê essa mudança? Você acha que, você que é o secretário-geral do partido, você acha que precisa ter, por exemplo, antigamente a gente defendia, né? A gente defendia na política que grupos políticos tivessem representantes de todas as partes, de todos os campos. E hoje não, hoje o PL endireitou e está todo mundo mesmo na mesma batida. Não estou falando do PL porque nós temos outros partidos de direita, de centro-direita, que mais ou menos pensam assim também. Sim. A preocupação nossa quando da formação da chapa, tanto para deputado federal como deputado estadual, é no sentido de garantir representatividade para todos. Né? No caso dos deputados federais, isso acontece com menos intensidade por conta que são poucas, né? São poucas vagas. Nós teremos 9 pré-candidatos aí a deputado federal. Mas para deputado estadual, nós nos preocupamos em regionalizar. Ou seja, nós precisamos ter um representante, né, lá no Noroeste, um ou dois no Norte, né, um lá no Nordeste, um no Centro-Leste, um lá no Oeste, né, vários na região, né, na Baixada Cuiabana, por conta de que ali está concentrado o maior número, lá na região Sudeste, né, enfim, a gente procurou regionalizar para garantir essa representatividade. Mas é inegável, né, que a necessidade visível, né, da população, sobretudo nesse tema que eu acabei de falar, que as pessoas querem, né, fazer com que as políticas públicas defendidas pela direita, né, prevaleçam, né, no país. É inegável que este sentimento seja cooptado, né, por aqueles que estão disputando a eleição. Né? Eu, por exemplo, não abro mão, né, dos valores, princípios, dos valores éticos e morais, né, dos princípios religiosos, né, de preservação, né, da família. Eu não abro mão disso. Ou seja, isso né, o maior princípio da direita. Mas eu acho que você tem que ter esta firmeza, você tem que ter esta intransigência na defesa dessas pautas, mas eu acho que o político precisa se preocupar também com a questão de
trabalhar políticas públicas que sejam desenvolvimentistas, né, para melhorar economicamente, né, a vida do Estado, no sentido de proporcionar mais oportunidade e melhorar a qualidade de vida, né, das pessoas. Eu não fico atrelado somente ao debate ideológico. Volto a dizer, o debate ideológico extremamente importante para o momento que nós estamos vivendo, mas acho que as candidaturas elas têm que vir com viés mais desenvolvimentista. Pessoas que sejam capazes de discutir a questão econômica do Estado de Mato Grosso, né, de pessoas que são capazes de discutir, né, a questão econômica do Brasil. Né? Então, eu costumo dizer que, ao longo de toda a minha vida, participando dos processos eleitorais que eu participei, né, disputando os mandatos que eu disputei, ajudando na coordenação das campanhas do jeito que eu sempre ajudei, né, usando os cargos que eu ocupando os cargos que eu ocupei. Eu quero dizer com toda a convicção, Chico, hoje eu estou absolutamente preparado para ser deputado estadual e ajudar a população do estado de Mato Grosso neste momento importante que o estado e que o Brasil está vivendo. Então, volto, né? Digo sempre, e é bom que se repita, porque isso é mais pura verdade. O debate ideológico é importante, mas a contribuição para o processo desenvolvimentista, através de conteúdo, através de preparo, através de conhecimento, né, de conhecer todos os problemas do estado de Mato Grosso, isso também é muito relevante para aquele que quer prestar um bom serviço e oferecer resultado para a população do estado de Mato Grosso. E eu me sinto preparado para isso. Estou pronto para enfrentar qualquer debate, estou pronto para enfrentar qualquer discussão que seja benéfica para a população do estado de Mato Grosso. E olha que nós nem entramos ainda na pré-candidatura. Ah, não? Não, ainda não. Mas vamos lá. Zé, eu vou te utilizar um pouquinho, porque você é uma das pessoas que eu vejo que tem uma capacidade de leitura muito boa, muito apurada, política. E aí, por exemplo, lá em Rondonópolis, nós temos 70% dos votos na direita, para presidente. Né? E lá elegeu 2 vereadores do PT. Certo. Agora nós estamos indo para a campanha de estadual e, por incrível que pareça, nós temos 2 deputados petistas na Assembleia e, ao que se parece, pelo menos ao meu ponto de vista, lá vai abrir a 3ª vaga. Não é um contrassenso, assim, o Estado muito direitista, né, que tem uma votação das mais altas em porcentagem na direita, e aí está ampliando a base política dentro do Estado. Como é que você vê esse comportamento? Bom, primeiro que eu não concordo com você. Né? Não concordo com o que você está falando. Porque nós tivemos uma eleição em 2024, onde o PT não elegeu em Mato Grosso nenhum prefeito. Não, Mato Grosso. Nenhum prefeito. Mas eu citei do seu quintal, que é Rondonópolis, e... As eleições que elegeram... A eleição que elegeu esses 2 vereadores, ela foi em 2020. Não. 2024. Tem 24 agora. 2024. 2 anos. Né? Em 2024. A realidade do estado de Mato Grosso hoje, eu até tive acesso essa semana numa pesquisa, é que o PT hoje, né, ou seja, a esquerda hoje no estado de Mato Grosso, ela ainda representa alguma coisa em torno de 20%. Uhum. Certo? Agora, é natural, e digo para você que até talvez seja salutar, que o PT ainda possa ter algumas representatividades. Eu não sei ao certo quantos vereadores o PT tem, mas o vereador realmente foi muito ruim. Mas é que Rondonópolis fez 2, né? E aí vamos só para fazer uma leitura simples, só para te dar mais subsídio. Olha, hoje tem Barranco e Lúdio. Lúdio vai explodir de voto, que é por conta da eleição de prefeito, né? E o Rabino tem ajudado bastante lá em Cuiabá.
E aí tem que rir porque tá tudo para fazer um governo de dominar e vencer, mas está se complicando. Mas hoje lá, por exemplo, a chapa da federação, nós temos lá o Zé do Pátio, temos alguns nomes lá. E aí eu estou falando como visão mesmo. Eu acho, é a minha opinião, eu acho que o PT vai ampliar. Até porque tem um projeto do Favro muito grande, muito forte, né? Não importa se vai se eleger ou não, né? Eu estou falando de estrutura política. Então a gente percebe que pode ampliar. E eu estou falando assim, é um negócio. Tudo bem, a polarização pode explicar isso, porque o Favro cresceu nas últimas pesquisas, né? O Medeiros conseguiu alavancar, decolou, né? A candidatura do Medeiros decolou, que era esperado, mas eu achei que até que ia demorar um pouquinho mais, antecipou. E o Mauro, que estava em céu de brigadeiro, tem caído e o Favro tem crescido. Então, possivelmente pode acontecer no Mato Grosso uma polarização maior entre PT e PL, e ela é boa, acaba sendo boa para os dois polos, na verdade, né? Porque o PT tem a oportunidade de fazer mais deputado e o PL pode também fazer mais deputado com isso e aí eu acho que vai acabar polarizando, pode polarizar Medeiros e Favro e pode ser um efeito cascata para todo mundo. Sim. Bom, eu volto a dizer, eu quero primeiro ver o resultado desta eleição. Mas uma coisa é certa aí, a população espera dos políticos cada vez mais posicionamento. E aqui eu vou te falar, Chico, uma avaliação em cima de um resultado que nós visualizamos aí nas eleições para prefeito. Veja, nós começamos uma campanha lá em Cuiabá, com o Botelho sendo o franco favorito. Sim. Né? Em Cuiabá, todo mundo dizia que era o prefeito. Que era o prefeito. A mesma coisa acontecia ali em Rondonópolis com o deputado Tiago Silva. Né? Juntou um grupo fortíssimo e tal, então era tido como um candidato imbatível. Lá na Várzea Grande também, uma reeleição bem consolidada, né, do prefeito Calil, com o apoio dos campos e tal. Veja, o que aconteceu nessas... Cuiabá, o Botelho perdeu, Rondonópolis, Thiago perdeu, em Várzea Grande, o Calil perdeu. Por que eles perderam? Porque a população queria políticos de posicionamento, políticos que tivessem, olha, eu sou direita ou eu sou esquerda. Né? E esses candidatos, eles são candidatos nem. Nem eram direita, nem eram esquerda. Não conseguiram se posicionar. Eles nem eram favoráveis a uma... Eles nem eram oposição e eles nem eram também tidos como uma continuidade de governo. Então, a população quer gente que tenha posição. Entendeu? Posição. E a população quer gente que tenha posição de direita ou que tenha posição de esquerda. Seja frio ou seja quente, mas nunca seja morno. Então, a população quer isso. E esse debate, ele explica isso. Aqui no estado de Mato Grosso, nós temos, pelo resultado da eleição, nós tivemos 65% para, né, o Bolsonaro na última eleição e os outros 35% para o PT. Né? Eu acho que esse número, nas eleições municipais agora, nós já consolidamos que a direita hoje avançou. É 70%. Né? Eu diria até que a direita hoje é 73% e a esquerda é 27%, que é mais ou menos um número de uma pesquisa, né, que eu tive acesso essa semana, que me trouxe mais ou menos esta avaliação aqui. Né? Então, assim, é natural que esses 27%, né, que façam, que tem como objetivo fazer o contraponto, né, da direita, é natural que eles elejam, né, alguns representantes. E o parlamento é exatamente isso. Né? O parlamento é a casa do debate, né? E é importante que tenha o contraditório, que é exatamente
para que a gente possa se policiar cada vez mais, que a gente possa procurar eficiência, né, cada vez mais, que o debate vai fazer com que a gente tenha a oportunidade de mostrar que as nossas ideias, né, são as ideias que mais importantes, mais interessantes para a população. Então, assim, eu acho que é normal. Eu acho que é normal, né? Tanto a nível nacional, o PT tem lá a sua representatividade. Aqui no Mato Grosso é pequena, mas tem, acho que vai continuar a ter. Eu só acho que eu vejo com dificuldade, né? Que o PT se amplie, né? Que o PT, eu só vejo com dificuldade que o PT amplie a sua bancada aqui no estado. Tenho dúvidas, quero esperar para ver. E aí, você falando aqui, eu lembrei, ainda tem a chapa do PSD que vai ampliar aí também. Então, assim, compreende? É normal, mas vamos lá. Em 2022, a eleição, o PL nadou de braçada na chapa de federal. Fez 4 deputados federal. Os partidos parece-me que não se prepararam. E aí o PL aproveitou a oportunidade, com competência também, e fez uma chapa forte e fez 4 deputados federal. Nessa eleição, os outros partidos se prepararam. Então, hoje aqui nas leituras, todo mundo está dizendo, cada partido faz um e vai ter 1 ou 2 vagas brigando para um outro partido brigando pela segunda vaga. Contrapartida, o PL não tinha candidato ao governo do estado. E uma candidatura de governo do estado, nós sabemos que também potencializa a chapa, tanto de estadual quanto de federal. Você acha que a candidatura do senador Wellington ao governo pode ajudar a minimizar essa perda porque vai perder de 4 deputados, vai cair? Chico, eu vejo o seguinte, a população do Brasil, e sobretudo aqui no estado de Mato Grosso, a população confia no 22. A população acredita que a verdadeira mudança, as chances de o Brasil melhorar, essas chances elas estão nos políticos do 22. E isso é muito forte, isso as pessoas às vezes não estão contando com isso, mas isso vai acontecer. E eu estou falando isso não é porque eu acho não, eu estou falando isso porque eu já analisei, né, os números da eleição passada de prefeitos. Aqui eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu gosto de trabalhar muito com dados, com informação, com coisa concreta. Nas eleições passadas, por exemplo, o PL apresentou 51 candidatos a prefeitos. Nós elegemos 22. Né, ficamos aí com 29 que não conseguiram ganhar as eleições. E o PL saiu dessas eleições elegendo 22 prefeitos, 23 vice-prefeitos e 207 vereadores. Nós temos comissão provisória hoje montada em 137 municípios. Se eu somar todos os votos recebidos do PL nos 22 prefeitos eleitos, se eu somar todos os votos recebidos dos 29 prefeitos que não se elegeram, mas que receberam votos, se eu somar a influência que tivemos os 23 vice-prefeitos, eu posso te garantir com toda sinceridade, o PL teve mais de 60% dos votos no estado de Mato Grosso. O PL teve, né? O PL hoje, com essas 22 prefeituras que nós temos, nós hoje administramos 48% da população do estado de Mato Grosso. O PL hoje nas 25 principais cidades do estado, onde nós não estamos presentes com prefeitos, nós estamos presentes com vice-prefeitos, com exceção de 2 cidades, Cáceres e Barra do Garças, que nós tivemos candidatos do PL lá e a gente perdeu a eleição lá. Então, em todas as principais cidades do PL está lá. Isso é a prova da vontade que as pessoas têm, da confiança que as pessoas têm em eleger, em respeito que as pessoas têm, em consideração que as pessoas têm de que os melhores candidatos estão no PL. Então, é com essa força, com essa expectativa que nós vamos para a eleição. Então, assim, se você me perguntar hoje quem vai ser o deputado estadual mais votado do estado de Mato Grosso, eu não sei dizer quem é, mas a legenda mais forte do estado de Mato Grosso vai ser a do PL.
Entendeu? O PL hoje, provavelmente, só a legenda que seja aquele cidadão que às vezes se equivocou na hora de votar e esqueceu o número do deputado e foi lá e votou só no 22, este vai ser o deputado mais votado de Mato Grosso, muito provavelmente. Vai fazer com isso, só a legenda do PL provavelmente vai garantir uma vaga para nós. E o mesmo vai acontecer com o deputado federal. Eu concordo contigo. Eu acho que os partidos se prepararam, né, aparentemente se prepararam melhor para enfrentar as eleições de deputado federal. Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Se algum partido conseguir eleger 2, vai ser do PL. Se conseguir eleger 3, vai ser o PL. Porque nós temos a melhor chapa, né, de deputados federais, pelo menos é a mais igual. Aqui nós não temos ninguém que vai passar de 100 mil, mas nós não vamos ter ninguém também que vai ter menos de 50 mil. Então nós estamos ali. E é exatamente isso, é a somatória disso, né, que faz com que a gente tenha a expectativa que o PL hoje elege três deputados federais. Ah, mas os outros partidos se organizaram? Certamente que sim, mas a gente vê na formação da chapa que tem 1, 2, às vezes chega até 3, né, candidaturas que se destacam. Aí as demais são, né, puxam. Não tem corpo, tem rabo. A gente fala que isso puxa a chapa para baixo. Então, assim, não se assuste se desses partidos aí que estão teoricamente organizados não conseguirem, mesmo assim, com toda essa organização, chegarem a abrir legenda e eleger deputado. Né? Então, porque não é fácil, não. E volto a dizer, as pessoas escolheram, as pessoas depositam a confiança no PL, as pessoas querem políticos do PL. Né? Eu acho que a gente sempre abre a ressalva de que se houver novamente, né, porque você falou das eleições de 24, todos esses números de pesquisa que a gente acompanhava dessas cidades que o PL ganhou a eleição, né, por exemplo, Rondonópolis, aqui em Primavera, Cuiabá, Várzea Grande, faltando 10 dias para a eleição, esses nomes eram os eleitos. Né? E aí houve uma virada, né? Veio uma avalanche, como aconteceu lá em 18, né? Quando aconteceu em 22, tem acontecido em todas as eleições. Se isso acontecer novamente agora em 26, todas as leituras que a gente faz, baseado nas pesquisas que temos agora, baseado no que os partidos se prepararam, estrutura de pessoa, estrutura de financeiro também, que é importante para a campanha, isso também vai por água abaixo, porque eu sempre dou o seguinte padrão, né? O MDB na eleição de 24 ganharia estariam participando das administrações, e derreteu. A palavra não é outra. E se acontecer, vai ter... Falta de posicionamento. Não sabe de que lado está. Falando em posicionamento, Zé, nessa semana começou-se aí as caneladas. Tá cada dia mais alto, né? As caneladas. Começou no tornozelo, já estão perto do joelho, né? Quando estava falando a briga de governo do Estado. Ao que chega a eleição mesmo, tinha um colega vereador lá de Rondonópolis, Valdir Clemente, que falava assim O filósofo. O filósofo. Do gogó para baixo é canela. Pelo jeito que tá indo. Mas começou-se aí uma boataria que o Hélio Fagundes poderia desistir da candidatura. Eu, pessoalmente, não vejo muito sentido nisso, porque tem até marqueteiro e dos caras, né, como diz o outro, né, de etiqueta, de grife. Então, veja, você pode ter certeza. Essa semana, né, que você falou que teve, que voltou uma investida. Você pode ter certeza que deve estar sendo feita uma pesquisa aí nessa mesma semana. Então, toda vez, nós já identificamos isso, toda vez que tem uma pesquisa, né, uma pesquisa séria, de renome, eles lançam esses factoides, eles lançam essa boataria, né, exatamente para ver se estanca um pouco o crescimento do Wellington aqui nas pesquisas, crescimento nas pesquisas. Então,
Pode ter certeza, semana que vem vai aparecer uma pesquisa aí. E eu não sei exatamente quem que define essa estratégia desses caras lá, porque eles não desistem nunca, né? Eles não avançam, eles não conseguem estancar. Cada vez que tem uma pesquisa, o Hélio está sempre crescendo nas pesquisas e eles não desistem disso, né? Aí eu chamo atenção aqui para a gente identificar o seguinte, olha, vem um cara que não participa que é de outro partido, né? Por exemplo, Botelho foi lá e deu um pitaco. Eu vi também que Mauro Mendes foi lá e deu um pitaco nesse sentido. Quer dizer, gente de outro partido, quem tem que tomar a decisão se o Hélio vai ser ou não vai ser, somos nós do PL. Aí vem o nosso pré-candidato a presidente da República vem aqui e fala, nosso candidato no estado de Mato Grosso é o Wellington. Vem presidente Valdemar da Costa Neto e fala, nosso candidato em Mato Grosso é o Wellington. O presidente Ananias vem e fala, nosso pré-candidato é o Wellington. Todos nós da chapa, nós estamos reforçando, trabalhando cada dia mais o nome de quem? De Wellington. Aí a população vai acreditar mais na declaração de Flávio, de Bolsonaro, Flávio, a população vai acreditar mais na palavra de Flávio Bolsonaro, de Valdemar da Costa Neto, de Ananias, de todos nós que somos dirigentes partidários do PL, para dar crédito a esse pessoal que nem do partido é, né? Eles é que estão criando essas factóides, eles querem desestabilizar, eles querem exatamente isso, desacreditar. Mas isso é um tiro no pé. Eu acho que esse pessoal tem que se preocupar mais em fazer, sabe o quê, Chico? O candidato deles, né, que é o atual governador, esse pré-candidato está em terceiro lugar. Eles precisavam se preocupar, sabe com o quê? Em passar para o segundo lugar. Porque só quem disputa a eleição é quem está em primeiro e quem está em segundo. Quem está em terceiro, igual está esse candidato aí, nem disputar a eleição ele não vai. Porque não disputa em primeiro lugar quem está em terceiro, disputa quem está em primeiro e quem está em segundo. Então eles precisam se preocupar, não é com o Wellington. Eles precisavam se preocupar, na verdade, era em passar na frente do Jaime, para que eles possam disputar a eleição no eventual segundo turno com o Wellington. Eles estão se preocupados com o Wellington por quê? Entendeu? Será que é porque eles também têm a segurança de que que vão conseguir tirar o Jaime no tapetão? É essa situação que nós precisamos mudar aqui no estado de Mato Grosso. As eleições aqui no estado de Mato Grosso, quem tem que definir as eleições aqui é o povo. Quem tem que decidir as eleições aqui no estado de Mato Grosso são os eleitores. Nós não podemos deixar com que o poder econômico ache que possa comandar sempre com mão de ferro as eleições aqui no estado. E como é que eles fazem isso? Eliminando as candidaturas, tirando as candidaturas, ganhando as eleições no WO, ganhando as eleições sem disputa. É isso que faz com que o governo do estado de Mato Grosso se transforme no feudo. É isso que faz com que o governo do estado de Mato Grosso esteja a serviço sempre dos mesmos. É isso que faz com que o governo do governo do estado de Mato Grosso seja restrito a alguns inhos. Entendeu? É isso que nós precisamos mudar. O governo do estado de Mato Grosso tem que ser um governo para todos. O governo do estado de Mato Grosso tem que ter, né, políticas públicas voltadas para melhorar a qualidade de vida das pessoas e não só para prestar serviço para o poder econômico. As pessoas precisam ter a oportunidade. Os funcionários públicos precisam ser valorizados, né? O pequeno produtor rural tem que ser valorizado. Nós precisamos de ter políticas públicas voltadas para todos. Nós não podemos ter políticas públicas voltadas somente para alguns privilegiados e, como diz o senador Jaime Campos, o governo não pode ser só para os seus apaniguados. Entendeu? Nós precisamos devolver, é isso que eu digo, nós precisamos devolver o estado de Mato Grosso para o povo de Mato Grosso. Mato Grosso não pode ficar refém somente de alguns. Então, o desespero, né, talvez dessas pessoas em quererem tirar a qualquer custo as candidaturas, tanto do Hélio, tanto do Jaime, né, é exatamente porque eles precisam prevalecer no comando, porque isso deve ser muito lucrativo para esse pessoal que está lá. Né? E os escândalos que estão sendo colocados aí, né, que todo dia aparece um escândalo novo, é o escândalo do consignado, é o escândalo
da saúde, é o escândalo da Oi, são as obras mal feitas, a falta de conservação nas estradas do estado de Mato Grosso. Sabe aonde que nós temos estradas que são razoáveis? Aonde as estradas estão terceirizadas, né? Onde elas estão pedagiadas. Aí nós temos estradas um pouco de melhor qualidade, mas nas estradas que o governo tinha que dar manutenção, Chico, pelo amor de Deus, essa semana eu fui em Nova Brasilândia e fui em Planalto da Serra. Ora, o privilégio de ter estrada esfarelando e ter estrada acabando não é só da região noroeste. Todo lugar que você vai, a MT 453 está acabando, a MT 110 está acabando. Essas que eu passei aqui, a MT 140 está acabando, a MT 130 está acabando. Várias regiões do estado estão tendo as suas estradas acabando. E o governo está fazendo o quê? Cadê o governo? Entendeu? Cadê o governo? Onde está indo efetivamente o dinheiro do governo? Aliás, tem aqui uma outra coisa que a população do estado de Mato Grosso precisava prestar atenção. Entendeu? Nos últimos meses aí, que antecederam a saída, né, do ex-governador Mauro Mendes do governo, Chico, você tem noção de quantos bilhões de reais foram prometidos para os municípios? Rapaz, por que só agora? Né? No caso específico de Rondonópolis, passaram 8 anos. O que o governo está dando para Rondonópolis agora foi coisas que ele prometeu quando ele foi candidato à reeleição lá em 2022 e somente agora está pagando. Está pagando agora o que prometeu em 2022, já como promessa também na sua campanha para a sua reeleição de Senado. Ou seja, ele está pagando 2 contas com um dinheiro só. Se você pegar os 7 anos do governo Mauro, né, o que ele mandou para Rondonópolis, provavelmente o que ele mandou para a Primavera do Leste, é quase nada perto do que significa a economia de Primavera do Leste no contexto estadual. É quase nada para o que significa Rondonópolis no contexto do desenvolvimento econômico do estado de Mato Grosso. Entendeu? Então, quer dizer, não está fazendo mais do que a obrigação. E por que só fazendo agora na véspera da eleição? Por que não fez em 2023? Por que não fez em 2024? Por que não fez em 2025? Vai deixar para fazer agora? Na véspera de 2026, está claro, é esse tipo de política que a população não pode mais aceitar. É esse tipo de política que nós precisamos mudar. Eu, Chico, se Deus quiser, quero chegar na Assembleia Legislativa, sou pré-candidato a deputado estadual. Vou chegar na Assembleia Legislativa com um propósito. Talvez eu não consiga mudar o sistema, mas você pode ter certeza que eu vou lutar, vou dedicar o meu mandato para influenciar nas pessoas que fazem o sistema acontecer. Nós precisamos mudar as pessoas que tocam o sistema no país. Né? Nós não vamos conseguir mudar o sistema, isso não se faz de uma vez só, mas se nós não começarmos a colocar lá pessoas que têm um pensamento diferente, mas, sobretudo, pessoas que têm um comportamento diferente, nós vamos ficar refém desse tipo de política para toda a vida. E eu chamo a atenção, eleitor de Mato Grosso, preste atenção no que está acontecendo neste estado. Preste atenção no que está acontecendo neste país. Nós estamos tendo a oportunidade de mudar tudo isso. Nós estamos tendo a oportunidade de colocar pessoas que pensam diferente, pessoas que agem diferente. Não vamos perder esta oportunidade que está aí no dia 4 de outubro da gente fazer as transformações que o nosso país e o nosso estado precisa. Eu tenho percebido aí que está usando muito, né, a pré-campanha do senador Wellington ao governo, está usando muito essa coisa do resgate da humanidade. Onde é que você acha que exatamente o governo está errando nesse tratamento com o povo ou com os funcionários públicos? Como é que você tem visto isso? Eu costumo dizer o seguinte, o governo tem dito, quando nós pegamos o governo, nós tínhamos escolas de lata. É verdade. Né? É verdade.
É possível que tivesse. Eu não tenho conhecimento de nenhuma, mas não duvido que tivesse. Então, hoje, nós temos escolas lindas, maravilhosas, né? Paredes bem feitas, fachadas maravilhosas e tal. Mas nós temos um professor. Quem é que faz a educação do aluno? É a parede? É a fachada? Ou é o professor? Entendeu? Quem é que dá a qualidade de vida na saúde pública? É o hospital bem feito? A fachada bonita? Ou são os médicos, as enfermeiras, os servidores da saúde? Essas pessoas estão motivadas para trabalhar? Essas pessoas, se não fossem o sacerdócio, né, de servir, né, o juramento que tanto o professor quanto os profissionais de saúde fizeram em ajudar pessoas, qual a motivação a mais que essas pessoas têm para trabalhar, né, para ajudar? Quem mais precisa do serviço público? São as pessoas que vão lá enfrentar os hospitais regionais, né, que vão lá, que estudam nas escolas públicas, né? Então, se você não tiver profissionais motivados, quando eu falo aqui do funcionário público, é isso, Chico. Não adianta você ter parede bonita, não adianta você ter fachada. Um Estado não pode sobreviver de concreto, o Estado não pode sobreviver de asfalto. O Estado, quem faz o Estado acontecer são as pessoas. As pessoas precisam se sentir valorizadas neste Estado. Nós precisamos melhorar a autoestima do povo mato-grossense, né? O Estado de Mato Grosso é um Estado rico, mas o povo de Mato Grosso é um povo pobre. Aqui no Mato Grosso, quem é rico, quem é pobre. Você entendeu por quê? Porque isso é a ausência do governo. O governo precisa estabilizar, né? Não sou contra o rico ficar rico e ser cada vez mais rico, mas eu sou muito a favor de quem é pobre ter a oportunidade de melhorar a sua vida, entendeu? De melhorar, de poder dar mais dignidade à sua família. Então, eu acho que o desafio do próximo governador é exatamente esse: promover o equilíbrio, é combater as desigualdades regionais que nós temos no estado de Mato Grosso, né? Primavera é uma cidade rica, maravilhosa, estão todos de parabéns. Se você anda aqui, você vê a autoestima do povo, você vê uma cidade bem cuidada, né? Uma cidade que quer trabalhar para prosperar cada vez mais. Mas você vai daqui, você vai em Pochorel, você já não vê a mesma coisa. Vale Verde aqui. Entendeu? Você vai na Baixada Cuiabana, você vai lá em Arenápolis, você vai em Santo Afonso. São cidades que no tempo sobreviveram, né, de outras atividades e que essas atividades exauriram. Estou falando aqui da mineração, estou falando de garimpo. Perderam essa capacidade, né, da economia e hoje passam por dificuldade, né? Guiratinga, aqui perto, é uma cidade que tem essa característica. Barão de Melgaço, Santo Antônio do Levegé, são cidades que sobreviviam. Santo Antônio do Levegé sobrevivia mais da pesca, aí o governo foi lá e proibiu a pesca, né? Quer dizer, governo é para ajudar pessoas, é para melhorar a qualidade de vida das pessoas, e não para sacrificar, né, cada vez mais em detrimento de melhorar a planilha. Nós não podemos ter um governo que seja focado em diminuir custo. Nós não podemos ter um governo que, para diminuir custo, brinque com a vida de pessoas, como foi o caso do SAMU. Ora, por que eu quero acabar com o SAMU? Só porque eu quero diminuir o custo? Então, quer dizer, eu diminuo o custo e a vida das pessoas não vale nada para mim, né? Quer dizer, rapaz, então assim, é isso que eu acho. É isso que eu acho que precisa ser. O governo precisa, quando a gente fala que o governo tem que ser mais humano, é isso, o governo tem que respeitar pessoas, né? O governo não pode ficar olhando só para números, só para planilha. Nós precisamos fazer com que o governo seja para todos, que todos tenham acesso às políticas públicas aí de maneira a melhorar a sua vida. Mas na esteira do seu discurso, da sua fala, eu vou fazer um parênteses. O senador Wellington nunca foi próximo do agronegócio, né? Teve essa dificuldade. O agronegócio, desde Blairo, está governando o Estado, né? Essa é a realidade. E quando se posiciona agora como pré-candidato contra o atual governo, também está como adversário os barões do agronegócio. Isso não é segredo para ninguém. E quando você fala de humanizar, né,
está querendo quebrar um paradigma que tá posto também, né? Então, como é que você vê, Zé, esse posicionamento? É claro que é um posicionamento... Quando acabar a eleição, eu acredito que o Wellington é um político pragmático e as coisas se colocam no lugar, né? Como é que você vê, por exemplo, esse posicionamento não pode atrapalhar, criar mais tensionamento com o pessoal do agronegócio em relação a isso? Primeiro, nós vamos classificar o que é o agronegócio no Estado. Entendeu? O agronegócio é um segmento de desenvolvimento do Estado? Ou o agronegócio é um segmento que quer se perpetuar, quer se consolidar cada vez mais no poder aqui no Estado de Mato Grosso? Quem é que representa o agronegócio hoje? Quem são os representantes do agro? Você falou isso, o representante do agro são os barões? São os barões do agronegócio? Eu acho que desses não são os representantes do agronegócio. Tem muito produtor sério, trabalhador, que não se sentem representados por esses barões. Esses são exatamente aqueles que querem consolidar-se no poder, entendeu? Para que os benefícios das políticas públicas do governo favoreçam cada vez mais eles. Eu estou falando isso aqui desde o começo, né? Que é um governo, este governo que está aí é um governo para poucos, né? Então, eu não considero que o agronegócio, né, que o Wellington não tenha aproximação com o agronegócio. O Wellington não tem aproximação com as pessoas que defendem esse tipo de política onde concentra o poder econômico do Estado na mão de alguns. Mas o Wellington é muito bem relacionado com a ProSoja, o Wellington é muito bem relacionado na FAMA, porque eu acho que quem representa o agronegócio são as instituições, né? Quem são os barões do agronegócio? 2, 3, 5, 6? Talvez a gente não consiga passar de 6. Né? E esses 6, você pode ver exatamente o lado que esses 6 estão. Eles estão juntinhos, eles estão abraçadinhos, porque as políticas públicas beneficiam somente eles. E muitas vezes essas políticas públicas beneficiam esses em detrimento daqueles que realmente produzem. Quem sustenta o agronegócio são esses 6? Não. Quem sustenta o agronegócio são todos os produtores do Estado de Mato Grosso, inclusive aquele que produz numa pequena área, né? Então, esse povo é o povo do agronegócio. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse povo do agronegócio, né, que não se sentem representados, né, por esta meia dúzia, esse povo, eu tenho certeza, eles estão focados, né, e esperançosos de que nós teremos uma mudança de postura do governo estadual aqui no Mato Grosso. E essa mudança de postura ela está representada em 2 letras, WF, Wellington Fagundes. Ô Zé, você é um dos políticos mais inteligentes que eu conheço, né? Ô Chico, obrigado. Não. Eu tenho que falar, porque é o cara que eu aprendi a fazer um monte de coisa, então se eu falar que não é, eu tô me lascando, né? Que responsabilidade você me dá. E aí, cara, veja só, eu tô vendo aí a sua pré-campanha, a sua andança, você tem inserção em muitos municípios do estado por conta do cargo, né, da formação do PL no estado. Mas Rondonópolis é a sua casa. Rondonópolis é onde, acredito eu, você está visualizando ter ali uma votação por município no estado de Mato Grosso. Como é que está a organização da sua campanha em Rondonópolis, Zé? Chico, assim, a organização da minha campanha, ela está muito ancorada, vamos dizer assim, na minha história. Eu tenho recebido muitos apoiamentos, muitas declarações, muitos comprometimentos, né, de pessoas que estão
vindo, se engajando, né, nesta campanha exatamente por conta dos meus posicionamentos. Né? Pessoas que conhecem a minha história, que são mais de 40 anos militando, né, na política, sem nenhuma mancha, sem nenhuma dúvida em relação ao meu caráter, né, a minha formação religiosa, né, o meu comportamento familiar, né, assim, as passagens que eu tive pelos governos, pelos cargos que eu tive, as oportunidades que eu tive, né? E graças a Deus passei sem nenhuma mancha. Então, assim, é de se emocionar até a manifestação, né, dessas pessoas. Eu estava conversando esse final de semana, ontem, né, num almoço em casa, estava a minha irmã, minha mulher, e elas estavam falando tudo isso. Ela falava assim, olha, eu não sei se você vai ganhar a eleição, mas uma coisa você pode ter certeza, a gente só ouve falar coisas boas de você. Né? As pessoas gostam de você, as pessoas reconhecem, né, o seu trabalho, a sua dedicação, o seu potencial, o seu preparo, né? Mas a gente sabe que que uma eleição é muito difícil. Então, a organização da minha campanha, eu costumo dizer que essa está alicerçada em alguns pilares, né? E, obviamente, o principal e o mais importante deles é esse que eu estou te falando, que é a minha história, né? É o que as pessoas conhecem, né, de Zé Márcio Guedes. O segundo pilar é a minha história, né, na política a nível estadual, por conta de que já tem... Eu estou chefiando o escritório político do Wellington aqui no estado de Mato Grosso desde 2015, e de lá para cá nós já tivemos as eleições de 16, de 20 e de 24. Então são 3 gerações, né, de políticos a nível municipal no estado de Mato Grosso, e que eu posso dizer que eu conheço todas as lideranças políticas que apoiam o Wellington Fagundes em todas as cidades do estado de Mato Grosso, certo? Então, isso é aquela tese, isso traz um relacionamento muito grande e uma possibilidade de, em algum momento, fazer com que isso vire voto. O terceiro pilar é o trabalho que eu faço dentro do partido, que é o meu dia a dia. Né? Hoje eu estou aqui agora falando com você, estou recebendo mensagem aqui, ainda há pouco estou vendo aqui que a presidente do partido lá de Aripuanã me ligou, que o presidente do partido lá de São José dos Quatro Marcos está aqui querendo falar comigo. Então, esse é o trabalho, é o dinamismo que me apresenta né, que me credencia, né, em alguns momentos, né, para que eu possa imaginar de que, se eu tiver um mandato na Assembleia Legislativa, vai ser um mandato resolutivo por conta do meu relacionamento e do meu preparo. Então, assim, minha campanha está muito ainda discreta, porque, veja bem, Chico, a minha proposta é de ter realmente uma campanha discreta, uma campanha pautada no convencimento, uma campanha pautada na proposta. Eu não quero, não vou, não concordo e não quero, né, ter uma campanha pautada nos mesmos moldes que, na verdade, eu estou combatendo. Né? Uma campanha onde tem que se gastar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões para se ter um mandato de deputado estadual. Isso eu não quero, isso eu não vou fazer. Eu quero chegar na Assembleia Legislativa com compromisso com essas pessoas que acham que eu sou preparado, que acham que eu tenho capacidade de fazer um bom mandato. O meu compromisso são com as pessoas. Eu não quero chegar na Assembleia Legislativa preocupado em tirar para trás o meu 1 milhão que eu pus, os meus 2 milhões que eu pus, os meus 3 milhões que eu pus. Entendeu? Eu acho que isso me descaracteriza. Isso vai fazer com que eu deixe de preocupar. Isso acontece com a grande maioria dos políticos.
políticos chegam, ocupam seus cargos e ficam preocupados muito mais em retornar aquilo que gastou e ainda fazer um caixinha para gastar na próxima eleição do que propriamente prestar um serviço que seja resolutivo para a população. Então, a minha proposta é muito simples. Ou eu ganho a eleição com o apoio das pessoas, com as pessoas que acreditam em mim, ou eu vou perder a eleição, porque eu não vou me submeter a esse tipo de campanha que a maioria dos políticos fazem. Eu fico muito triste, fico muito chateado quando alguém me pergunta, Zé, quanto que você tem para gastar na sua campanha? Eu não tenho nada. Eu tenho a sola do meu sapato, eu tenho a sombra do meu chapéu. Eu vou para a rua para o debate. Eu vou enfrentar cada eleitor, eu vou enfrentar cada situação no estado de Mato Grosso, por onde eu passar, levando a proposta de que nós precisamos fazer essa mudança. E se as pessoas falam tanto em mudança, e eu estou agora me apresentando, né, depois de ter esse tempo todo participando, né, de todas as campanhas, me preparando do jeito que eu acho que eu estou preparado, eu estou me apresentando e as pessoas não me considerarem por isso, tudo bem, é uma opção, não vou ficar triste nem chateado com isso, mas vou dizer com todas as letras, olha, eu me preparei para ser uma mudança ideal para você. Você não quer? Tudo bem, não tem problema, mas depois não vai reclamar. Entendeu? Não vai reclamar. E que voltou para a Assembleia, né, com as pessoas com as mesmas práticas. Chico, eu vou te falar um negócio aqui. Até gravei um vídeo esses dias, coloquei na rede social. Aonde que estavam os deputados estaduais que não fiscalizaram a execução dessas obras que estão esfarelando aí hoje? Aonde que estavam os deputados estaduais que não fiscalizaram lá a MT 170, que agora o presidente do Tribunal de Contas está indo lá e os deputados estão criticando o cara que está indo lá fazer o papel que era deles, que eles não fizeram? Aonde é que eles estavam? Onde é que eles estavam que não fiscalizaram, por exemplo, o mau uso do dinheiro público lá da Secretaria de Saúde, que agora estão fazendo, na véspera da eleição, estão lá, fazendo uma CPI. Onde é que estavam os deputados estaduais quando o governo estava lá, preparando, lesando os funcionários públicos, que hoje, agora, eles estão querendo investigar? Entendeu? Na véspera da eleição estão querendo investigar, né? Onde é que estavam, né, os deputados estaduais que não perceberam, né, essa trama toda que foi feita lá no escândalo da Oi, que agora estão denunciando? Então, quer dizer, o deputado estadual, ele se desvirtuou das suas funções, Chico. Os deputados estaduais hoje são meramente despachantes de emendas parlamentares, o que é pior. Eles são reféns do governo, porque este governo que está aí não aceita ninguém que pensa o contrário deles, não aceita ninguém que confronta, não aceita ninguém que discuta, né, se o que eles estão fazendo está certo ou errado. E aí os deputados se calam. Sabe por que os deputados se calam? Porque se eles manifestarem, eles não têm as suas emendas pagas. E quais são os reais interesses, né, desses deputados quando destinam essas emendas? Essas emendas, elas estão chegando efetivamente para ajudar os municípios, ajudar as pessoas que estão nos municípios? Por que tanto interesse de ter as suas emendas pagas e aí deixarem até de fazer aquilo que é o princípio número 1 do mandato do parlamentar? O mandato do parlamentar não é para fiscalizar, não? Aí o cara deixa de fiscalizar porque para ele não ter que criticar o governo, porque senão ele não tem os seus 27 milhões de emendas parlamentares pagas. Cara, o sentido da minha candidatura é esse. Se as pessoas compreenderem, beleza, estamos juntos, vou ser deputado. Se não entenderem este momento que nós estamos vivendo, não tem problema. Tenho 60 anos de idade, nunca fui deputado, nunca fui candidato, certamente não vou morrer por conta da falta do mandato. Muito bom, posicionamento muito forte acho que é uma postura diferente, Zé. É uma campanha que vai dar o que falar, pelo menos, né? Chico, só faz sentido, só tem sentido um mandato se for para isso.
Entendeu? O meu projeto, a minha pré-candidatura só tem este sentido de ser uma alternativa diferente para a população. Aí as pessoas, quando vem o assunto do dinheiro, as pessoas falam... Aí eu te pergunto, Chico, para que eu quero dinheiro na campanha? Para que eu preciso de dinheiro na campanha? Para santinho adesivo só não é, né? Porque essa é barato. Eu preciso de dinheiro na campanha. Eu preciso de dinheiro na campanha. Para o adesivo, né, para o santinho. Uma das coisas que eu estou mais sofrendo é com deslocamento, entendeu? Porque eu tenho amigos em vários municípios do estado de Mato Grosso e eu preciso pelo menos uma vez ir lá. Sim. Entendeu? Aripuanã está aqui, ó. Certamente é porque, Zé, e aí, que dia que você vem aqui? Então, eu preciso ir em Aripuanã, preciso em Cotriguaçu, preciso em Rodolândia, preciso em Colniza, preciso em Juruena. Eu preciso em Bom Jesus, do Araguaia, eu preciso ir em Alto Boa Vista, eu preciso ir em São Félix, eu preciso de Novo Santo Antônio. Entendeu? Eu preciso de ir em Guarantã, eu preciso de ir em Novo Mundo. Entendeu? Eu preciso de ir em Comodoro, eu preciso de ir em Diavaí, eu preciso de ir em Figueirópolis, eu preciso no Vale de São Domingos, eu preciso de ir em Jauru. Entendeu? Eu preciso de ir em eu preciso de ir em Araputanga, eu preciso de ir em Mirassol, eu preciso de São José dos Quatro Marcos, entendeu? Eu preciso de ir em Lambari. Quer dizer, são amigos, são pessoas que querem me ajudar e que só o que eles querem. Zé, vem aqui. Eu quero te apresentar. É o mínimo. Eu quero te apresentar, meus amigos. Então, a minha maior demanda, né, de dinheiro é exatamente para deslocamento. Agora, eu não quero, nenhum eleitor meu vai ver na minha prestação de contas que eu acertei com liderança política. Cara, eu não vejo sentido, Chico, eu ter que dar 1.000, 2.000, 3.000 reais para aquela pessoa e pedir voto para mim. Entendeu? Eu não vou fazer isso. Eu não vou me prestar. Eu estou sendo pré-candidato exatamente para combater isso. Aí eu vou fazer este papel? Eu não vou fazer. Eu já tenho dispensado alguns apoios porque eu sei que ali na frente as pessoas vão pedir o que eu não vou poder dar, que eu não quero dar. Entendeu? Então eu já tenho, de cara, eu já dispenso logo. Entendeu? Eu falo, olha, não vai dar para a gente caminhar junto, né? Às vezes a pessoa me liga, insiste para conversar, às vezes eu nem vou, né? Então, exatamente porque eu não vou me prestar a este papel. Não vejo sentido. Não vejo sentido. Chico, eu quero trabalhar para as pessoas. Aí eu vou lá e dou algum favorecimento para esta pessoa, para ela me escolher, para eu trabalhar para ela? Faz sentido isso? Ou ela acredita, confia em mim que eu vou trabalhar por ela e por isso ela vota em mim? Ou porque se eu for lá e der o que ela está me pedindo, né, de benefício próprio, é certeza que depois que passar a eleição, tchau, obrigado, te paguei, vai para lá que eu vou para... Ora. Não é para fazer negócio, né? Mandato, eu penso diferente. E a minha proposta é essa. E volto a dizer. Entendeu? Beleza? Tamo junto. Me ajuda. Preciso de vocês, né? Para que eu possa chegar lá e fazer e colocar em prática isso que eu tô falando. Entendeu? Mandato, para mim, só faz sentido se for para ajudar. Eu não quero ficar rico na política. Entendeu? O que eu tenho até hoje, se Deus quiser, entendeu? Já dá para eu viver... Entendeu? E eu não preciso de muito, entendeu? Eu quero viver, terminar a minha vida com dignidade. Eu já te falei, eu falo isso brincando, mas é a pura verdade. Eu não sei mentir e não aguento cadeia. Não quero ter meu nome envolvido em nenhum escândalo. Se tem uma coisa que me preocupa, é meu filho, é minha... É se por acaso minha filha chegar na escola e um amiguinho dela falar: eu vi seu pai no jornal, eu vi seu pai que saiu na televisão, seu pai é corrupto, seu pai está preso, seu pai foi... polícia esteve lá na porta da sua casa. Isso não vai acontecer, né, Zé? Não vai acontecer porque eu não vou dar oportunidade, não vou dar margem para isso acontecer, entendeu? Porque se eu chegar a ter mandato, o meu mandato vai ser usado diferente. Não é para me locupletar, não é para eu ganhar dinheiro, não é para eu ficar rico. Não quero nada do que é público. O que é público é das pessoas. E se existe o cargo de deputado, eu volto a dizer, eu quero ser deputado estadual para influenciar nas pessoas que fazem o sistema acontecer, para que a gente possa ter resultados diferentes. É isso.
É, muito bom. Ô Zé, aqui a conversa é boa e ela vai estendendo, estendendo, e se nós for contar a história aqui, dá uma semana e meia. Mas eu quero agradecer a sua vinda aqui, para a gente bater esse papo. Deixar. Já vou adiantar, você vai voltar aqui antes da eleição, para nós falarmos daí de eleição, falar da dinâmica da campanha, das propostas, né? E eu quero agradecer porque a sua vinda aqui abrilhanta muito o nosso trabalho, assim como as pessoas que têm vindo aqui para a gente bater papo. E o podcast, acho que nós estamos aqui, acho que é o 26º, né, Felipe? 27º, né? 26º, né? Então, Que bom, Chico. começando, tá? Não, Chico, primeiro, cara, muito obrigado, né, por essa oportunidade de estar aqui. Eu queria também um pouco que me desculpar, às vezes, pela eloquência da fala, né, mas isso vai aqui muito de indignação, né, desculpa também pela minha emoção, mas assim, eu me lembro que nos primeiros dias, né, do meu mandato, eu ouvi um ensinamento, né, de um político muito experiente, onde ele dizia o seguinte, que, olha, você está entrando na política, você jamais perca 3 coisas, 3 sentidos. O primeiro, da emoção. Segundo, da indignação. Você tem que se indignar. Se você quer fazer um bom momento, você tem que se indignar com as coisas, né? Se você, para fazer um bom mandato, você precisa ter emoção naquilo que você está fazendo, que você está falando. E terceiro, você precisa despertar em você um sentimento do inconformismo, porque você nunca vai, provavelmente você não vai conseguir fazer as mudanças que você se propõe, que você quer fazer de uma vez só. Então você tem que estar sempre inconformado com aquilo que está acontecendo, colocar indignação e colocar emoção. Então eu me movo, né? Eu me consolido cada vez mais nesses 3 sentidos aqui, e porque isso tudo aqui, com isso daqui, eu consigo transformar isso daqui numa palavra só: verdade. A minha vida tem que ser pautada pela verdade, entendeu? Então, eu estou muito consciente da dificuldade que é a minha eleição. Imagina, o Zé conseguir ser deputado estadual, enfrentando... Quem vai perder, Chico? Quem vai perder a eleição lá na Assembleia para o Zé Márcio entrar? Você entendeu? Só com esse discursinho que ele tem aqui. Você entendeu? Porque, veja, eu vou enfrentar deputados estaduais, né, que estão 4 anos lá. É só você ir atrás, ver quanto ganha um deputado estadual, quanto que ele tem de verba de gabinete, quantas horas de voo que ele tem, quantos carros que ele tem, quantos assessores que ele tem, fazendo política para ele aí, né? E quanto de que ele tem de emendas parlamentares e de que forma que ele usa essas emendas parlamentares. Aí você vê o nível de dificuldade que é, né? Mas eu não tenho medo, não. Eu não tenho medo, não, né? Porque eu estou pautado na emoção, na indignação, e no inconformismo. Eu não me conformo com esse modelo que nós temos aí. Então, o meu inconformismo faz com que eu me mova, que eu me dedique, que eu trabalhe de cedo, de tarde e à noite, que eu saia daqui, vou de carro, ando 1.500 quilômetros, vou e volto para casa, porque é esta motivação que eu tenho. Então, esta verdade que eu estou procurando, é isso que eu quero levar para a Assembleia Legislativa. E estou recebendo, né, muitos apoios disso, mas ainda é pouco. Por isso, aproveito esses momentos finais aqui e faço uma convocação. Eu faço uma convocação para todas as pessoas de bem,
que estão indignadas e que estão inconformadas com este processo que nós estamos vivendo. Que venha ajudar na construção deste projeto. Votar é muito bom, votar é importante, mas só com o voto dos meus amigos eu não vou me eleger. Eu preciso do voto, eu preciso do engajamento, eu preciso que cada um das pessoas que acreditam naquilo que eu estou falando aqui, das pessoas que sabem que eu estou falando aqui é do fundo do meu coração, as pessoas que sabem que o que eu estou falando aqui é aquilo exatamente que eu vou fazer quando eu tiver mandato, porque eu já fiz isso em outras oportunidades, somente com a chegada, né, dessas pessoas trazendo para dentro desse projeto os seus amigos, as pessoas próximas, para que a gente possa fazer a multiplicação disso. Somente com isso que eu vou conseguir o mandato, vou conseguir superar todo o poderio econômico, todo o poderio de interesses, né, que outros pré-candidatos têm no mandato. Eu não tenho interesse econômico nenhum no meu mandato. Falo isso e as pessoas que me conhecem sabem disso. Eu não quero mandato para ficar rico, não quero mandato, eu quero mandato para ajudar pessoas. Entendeu? Se entenderem isso, eu já fui vereador, já fui secretário de Estado, né? Vai ver minha vida, cara. Vai ver minha vida. Vai ver onde eu moro. Vê o carro que eu ando. Entendeu? Eu poderia, das oportunidades que tive, Chico. Só para você ter uma ideia, eu fui secretário de Estado, adjunto, é verdade, na Secretaria de Transporte nós éramos em 4. Nós éramos em 4 lá. O secretário e 3 adjuntos. Sabe quem não foi preso lá, Chico? Só você que está aqui. Só eu. Só eu não fui para a Polícia Federal. Só eu não fui investigado. Só eu não teve polícia batendo na minha porta. Todos os outros tiveram. Quantos secretários da era Silval Barbosa? Aí foi muita gente. Eu não fui. Meu nome nunca saiu numa delação. E sabe que às vezes as pessoas falam para mim? As pessoas acham que porque eu não era importante, que o meu cargo não era importante. Veja a inversão de valores que é isso. Hoje você ser honesto, hoje você ser direito, hoje você prezar, né, pela honestidade e fazer a coisa direito, hoje você é ridicularizado, rapaz. As pessoas, ao invés de elogiar, as pessoas criticam, acham que eu sou menor, porque eu não fui preso, Chico. Não tem lógica um negócio desse. Então, assim, é esse o chamamento que eu faço. Meus amigos que puderem me ajudar, que quiserem me ajudar, o voto é importante, mas eu preciso mais do que o voto. Não preciso de dinheiro, tá? Eu não quero doação de ninguém. Eu não preciso de dinheiro de ninguém. Do mesmo jeito que eu não quero que ninguém me dê dinheiro, eu não vou dar dinheiro para ninguém. Mas eu quero o apoio e o comprometimento das pessoas que quiserem resgatar o Mato Grosso e o Brasil. Obrigado, Chico. Obrigado, Zé. E este foi mais um episódio do NMT Conversa aqui nos estúdios do Notícias de Mato Grosso. Hoje com o Zé Márcio Guedes, que é pré-candidato a deputado estadual. E você sabe, sempre tem um próximo episódio.